Quando eu li uma palavra que ela dizia: ei, o estar em Cristo, uma vida com Cristo. E essa vida com Cristo, como que ela é muitas vezes sobre nós? Quando nós estamos em Cristo, como que nós muitas vezes entendemos o estar em Cristo? O estar em Cristo, muitas vezes, como que nós entendemos essa posição de estar em Cristo? Porque o estar em Cristo não é o mesmo de estar com Cristo. Há uma diferença entre essas duas palavras, com e em. E muitas vezes nós, queridos, imaginamos que estamos em Cristo e nós não estamos em Cristo. Muitas vezes nós pensamos que estamos fundamentados nele e nós não estamos fundamentados nele. Muitas vezes, querido, nós passamos por momentos aonde nós não entendemos aquilo que acontece lá no íntimo da nossa alma, em que muitas vezes nós somente queremos dar um passo atrás e dizer: ei, mas eu estou bem, porque eu estou com Cristo, mas eu não estou em Cristo. É algo muito importante da nossa vida quando nós começamos a entender o que é estar em Cristo e vivenciar essa palavra que é sobrenatural, que somente Ele tem para entregar sobre as nossas vidas. Porque quando nós vemos, querido, vidas de homens que se deixaram tudo para seguir a Cristo, para ter uma vida dinâmica em Cristo, para ter uma vida de entrega para Cristo, para ter uma vida onde eles deixaram tudo para fazer o querer de Cristo, abandonaram o seu eu, o seu ego, para poder trilhar uma determinação de Cristo para as suas vidas. E muitas vezes nós falamos com a nossa boca que nós queremos, mas não temos força, que nós fazemos, mas nós ainda não conseguimos determinar isso sobre nós. Porque quando nós dizemos: ei, eu quero estar em Cristo, eu quero que Ele seja o coordenador, eu quero que Ele me direcione, eu quero que Ele faça aquilo que Ele quer de mim, e o querer que Ele faça, o querer dEle sobre mim, o querer dEle sobre a minha vida, o querer dEle sobre a minha estrutura, o querer dEle dentro da minha casa, o querer dEle dentro do meu trabalho, o querer dEle por onde eu caminho, o querer dEle aonde eu determino o que será a minha vida, o querer dEle quando eu determino para onde eu vou e para onde eu deixo de ir, querido, é dizer: ei, a partir desse momento eu já não opto mais por nada, porque é Ele que vai determinar sobre mim. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós simplesmente queremos dizer: ei, eu quero estar contigo, mas eu não quero que você determine nada sobre mim. Porque a determinação de Cristo, ela vai requerer algo seu, essa renúncia, que muitas vezes você vai dizer: ei, eu não estou pronto para isso. E o estar pronto para o estar em Cristo é dizer: ei, que eu venha morrer para que Ele viva, que eu venha descer para que Ele cresça, que eu venha sumir para que Ele apareça. E esse querer muitas vezes da nossa vida, querido, esse querer que muitas vezes batemos em nosso peito, ele é algo fundamental sobre nós. E quando nós como igreja começamos a entender o querer de Cristo, e que nós falamos: Deus, eu quero trilhar, eu quero caminhar, eu quero vivenciar, eu quero estar em Ti, eu quero estar contigo, eu quero fazer o Teu querer, eu quero andar naquilo que o Senhor determinou sobre mim, eu quero trilhar aquilo que o Senhor preparou para mim. Qual é o caminho? Abra sua Bíblia, queridos, comigo. Aleluia. Deus, Ele é maior sobre nós. O Evangelho de Mateus, o capítulo 10,
A Bíblia fala dos homens que foram enviados. O capítulo 10 e o versículo 1 e o verso 1, ele diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são esses os nomes dos 12 apóstolos: Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote, o mesmo que traiu a Jesus. Assim a esses 12 homens enviou Jesus, com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos, antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Amém, queridos? Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Quando eu leio essa palavra, querido, algo muito fundamental ela abrange ao meu coração. Porque quando eu vejo Jesus chamando a homens, e que muitas vezes nós imaginamos que esses homens são super diferentes de nós, com poderes que são inimagináveis, que muitas vezes são maiores do que nós, em que nós olhamos para nós e dizemos assim: nossa, eu vejo a vida de Pedro, eu vejo a vida de Tiago, eu vejo a vida de João, como homens que entraram em uma dimensão que jamais eu conseguirei, porque havia algo maior ou algo diferente sobre eles, que mudava a história deles. E quando eu vejo a palavra não diz nada disso. A palavra, quando ela determina, quando Jesus começa a chamar, a escolher esses homens, nós vemos que eram homens simples. Nós vemos que eram homens que escutaram a voz dele. Nós vemos que eram homens que olharam para Cristo muitas vezes dentro da sua dúvida: será que esse homem é o Messias? Será que esse homem é aquele que nós estamos esperando? Muitas vezes isso indagava em seus corações. Eles não eram diferentes de nós. Eles não tinham nada mais do que nós. Eles não eram em nada super-homens, não. Eles eram homens naturais, com falhas, com defeitos, com dúvidas em seus corações e com incertezas de suas vidas. Só que quando Jesus passa por esses homens, quando ele passa na vida do homem, alguma coisa acontece. Quando Jesus ele passa pela vida do homem, algo ele tem que acontecer, algo ele acontece. Aí você pode parar e dizer: por que algo acontece? Porque eu acredito que Jesus ele já passou na minha vida, e eu continuo ainda como que era. Parece que nada mudou na minha vida ainda. Quando eu olho para esses homens, uma das coisas mais importantes que eu vejo é que quando eles escutaram o chamado dele, quando ele chamou a eles para seguir, quando ele chamou a eles para que estivessem junto com eles, talvez você pode dizer: ei, mas não foi assim automático, o coração deles bateu, pulsou e eles já saíram correndo. Talvez houve incerteza, sim. Só que quando eles olharam aquela palavra ela impactou aos seus corações, que eles olharam para Cristo e eles viram algo que era diferente na vida daquele homem. Eles viram algo que mudava a sua dinâmica de ser, a sua dinâmica de caminhar, porque quando eles olham e resolvem a seguir a Ele pelo chamado de Cristo, eles veem: ei, algo vai mudar, algo vai ser diferente. Porque muitos diziam: ei, Ele é o Messias,
Ele é aquele que foi prometido. Ele é o homem das profecias que desceria. E muitos deles olhavam e diziam: será? Ele é um homem normal? Olhando para ele, parece eu, parece você. Ele não tem nada de diferente de nós. Como que nós vamos saber que é ele? Porque quando a profecia de Isaías, quando ela diz que ele iria ser sem formosura alguma, ele não era belo, como diz a profecia. Talvez muitos olham para ele e dizem: não, mas esse homem, o que ele tem de diferente para ser? O que ele tem de sobrenatural para ser? Por que eu vou seguir a ele? Só que algo pulsou no seu coração, porque não era natural. Porque quando nós olhamos para o natural, querido, parece que nada acontece. O natural, a dinâmica do natural é ela prosseguir um ritmo e não mudar. Mas quando nós entramos em um sobrenatural, as coisas começam a ser mudadas sobre a nossa vida. Porque nós não esperamos e acontece. Nós não acreditamos e de repente o milagre acontece. E quando eles seguem a Jesus e eles começam a ver os milagres acontecendo, a história daqueles homens começam a ser mudada. A vida daqueles homens começam a ser mudada. O capítulo 10, quando ele narra que Jesus, ele está enviando a esses discípulos agora. E ele traz um nome. Quando eu li o nome de cada um deles, querido, você pode dizer: ei, mas eu já sabia, não precisava pastor ler. Sabe por quê? Cada nome desses que aqui estão poderia ser o seu nome. Cada nome que está escrito na palavra poderia ser você. Cada nome que está direcionado naquela palavra, naquela letra, poderia ser você. Poderia ser eu. E aonde muitas vezes, quando nós lemos a palavra, nós olhamos para ela e não conseguimos entrar numa dimensão espiritual para entender que a palavra, ela gera vida sobre nós. Que quando nós vemos a palavra, ela começa a mudar algo. Que quando nós vemos a palavra, nós começamos a entender que o mundo espiritual, ele não é somente aquilo que nós queremos ou aquilo que nós somos. É algo muito maior. Porque nós chegamos em um momento, querido, em que o diabo, ele muitas vezes vai tentar te afastar dele. Aí você pode dizer: algo grande tem que acontecer para que eu saia da direção dele. Não precisa de algo grande. Não precisa. A maior arma do diabo nesses dias contra a vida da igreja é a batalha da mente. A maior arma do diabo nesses dias atuais é uma batalha interna do homem. É uma batalha que muitas vezes você olha e você diz: ei, pastora, mas nada está acontecendo. Não vejo nada, mas eu não tenho força, eu não consigo, e eu não consigo sair do lugar. Porque algo me aprisiona. Porque algo me segura. Aí você começa a buscar dentro da palavra e você diz: não, eles suportavam porque eles eram algo a mais do que eu. Aí o diabo, ele começa a te aprisionar dizendo: ei, você não é aqueles homens, você é menor do que eles. E a palavra vem dizer: eles eram homens igual a você, com as mesmas paixões, com as mesmas falhas, talvez propício a pecar. Aí você olha: quem sou eu? O que eu sou? Qual é a direção que Deus tem para mim? Porque o que eu vejo nos dias atuais é uma dinâmica do diabo em destruir a imagem de Deus.
em destruir aquilo que Deus Ele preparou em excelência, em destruir aquilo que Deus preparou em essência, em destruir aquilo que Deus Ele preparou para que seja feito em sua própria adoração. Mas nós vimos hoje pela manhã, a Esther, ela falou de um vizinho, uma criança, que disse para ela bem assim: eu quero mudar o meu nome, porque ele não gosta do nome. Olha o nome dele, Ezequiel. Mas ele diz que quando ele completar os 18 anos, ele vai mudar. Aí nós vemos uma direção, uma dinâmica que temos hoje sobre a terra, leis que estão sendo feitas, onde diz: ei, você não é aquilo que Deus disse que você é. Você não é a imagem de Deus. Você é a imagem que você quer ser. Você não é aquilo que Deus disse que você é. Você é aquilo que você quer ser. Estão destruindo aquilo que Deus Ele preparou em essência. Estão tirando a essência de Deus, que é muito maior sobre a nossa vida. Estão destruindo aquilo que Deus Ele preparou em maior conformidade, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão gloriosa, mas que está sendo destruída. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e dizemos: ei, o que eu posso fazer? Para onde eu posso direcionar a minha vida? Porque, assim como Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Talvez você só lembre dessa passagem, cheio do Espírito Santo. Mas você se esquece que em sua falha ele negou a Jesus, que em sua fraqueza, em seu medo, em um momento em que ele se sentiu pressionado, ele disse: não, eu não conheço a esse homem. Em um momento em que ele se sentiu pressionado, em que ele sentiu medo, em que ele sentiu que algo poderia acontecer com ele, ele disse: não, eu não o conheço. Aí você diz: ei, mas ele era melhor do que eu. E a palavra está te dizendo: o valor que há na tua vida, ele é grande. O valor que há em você, ele é dinâmico e verdadeiro. O que Deus preparou para você, ele é algo tão grande que você ainda não está conseguindo entender. Que o estar em Cristo, ele é bem maior do que simplesmente dizer: ei, eu faço parte de algo. Fazer parte de algo não te dá muitas vezes direito, mas o estar totalmente dentro de uma essência, estar totalmente ligado nele, estar totalmente fundamentado sobre ele, isso sim te direciona a algo. Isso sim te leva a algo tão grande que você diz: ei, realmente hoje eu consigo entender aonde eu devo ir, para onde que eu tenho que caminhar, quem realmente eu sou. O que é você, igreja? O que é você nos dias atuais? O que é você nos dias que estamos vivendo? O que é você diante da situação que estamos passando? O que é você diante das lutas que se levantaram? O que é você diante das perseguições que chegaram? O que é você diante daquilo que diz aí que você não tem valor algum? O que é você? O que é você? Porque nós estamos vivendo dias em que parar para pensar em que situação estamos é algo que a igreja, ela pensa e diz: aonde eu estou?
E qual o propósito de Deus sobre mim? Porque você olha, a situação parece que ela é caótica. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, e eu entendo naquele momento em que ele diz, ei, ele escolheu a Tiago, a João. Eu posso entender que ele escolheu a Antônio, a Daniele, a Jefferson, a Regina. Assim como ele chamou aqueles homens pelo nome, eu consigo entender que ele também me chama pelo nome. Assim como ele escolheu aqueles 12 homens falhos, ele também olhou para mim e disse assim, por mais que as tuas falhas, eu também te escolho. Porque você pode dizer eu estar em Cristo sujo, pecador, adúltero, bêbado, aonde muitos olham para você e dizem, ei, quem é você? E você consegue entender, ei, ele me chamou, não importando quem eu era. Ele passou por mim, me chamou pelo nome, me arrancou de algum lugar de pecado, me trouxe para caminhar com ele e estar nele. Não é só o caminhar com ele, é estar nele, é fundamentar-se nele, é fundamentar-se diante dessa palavra. Essa semana nós tivemos um almoço em família com meus irmãos. A pastora Regina não foi. E meu irmão mais velho olhou para mim. E quando ele disse, foi bom que você se converteu, cara, porque você era chato. Você era um bêbado chato. A melhor coisa foi você se converter. Porque você, olha... Então veio aquela palavra naquele momento, ela marcou algo, porque eu olhei e falei assim, o que eu era, hein, pastor Jefferson? O que eu era? Eu falo, se aqueles que são meus irmãos de carne estão dizendo que eu era chato, imagina os outros de fora. E quando eu olho para essa palavra, em que eu li essa palavra, eu como conseguia entender realmente quando ele começa a chamar, que Jesus ele chama aqueles apóstolos, ei, pelo nome, dizendo, ei, vem, segue-me, vem comigo. E eu me coloquei dentro dessa palavra, eu disse, ei, ele estava me chamando. Eu consegui entender que ele estava olhando para mim, dizendo, ei, Antônio, sai disso aí tudo e vem comigo. Abandona tudo isso e vem comigo. Abandona tudo isso e segue-me. Deixa tudo isso para trás e vem comigo. Aí muitas vezes nós olhamos muito que diz assim, ei, eu só vou na igreja quando eu melhorar. Vocês já ouviram essa frase? Não, agora eu não estou pronto para ir para a igreja. Agora eu não estou pronto para seguir a igreja. Agora eu não estou pronto para seguir, porque eu quero seguir certinho. Eu quero seguir da melhor maneira. Eu quero seguir do jeito exato. E não vai conseguir. Porque o diabo vai prender. Vai te prender, vai te segurar. Que você nunca vai estar pronto para seguir a Cristo. Porque quando a palavra ela diz, ei, venha do jeito que você está. Ela não está dizendo, ei, se conserta para vir, ela vem do jeito que você está. A palavra está dizendo, ei, vem sujo como você está. A palavra está dizendo, vem prostituto como você está. A palavra está dizendo, ei, vem adúltero como você está. Porque a palavra, o poder da palavra vai mudar a tua vida. É o poder da palavra. Talvez a pessoa ela não entende que o que muda é o poder da palavra, que muda a nossa história. É o poder da palavra. Só que o se achegar a Ele, o entrar dentro dEle, esse é difícil para muitos. Porque quando nós chegamos na frente dEle, quando nós entramos na frente de Cristo, parece que algo nos começa a nos culpar.
Algo que parece que começa a destruir lá no íntimo. E é verdade, ele destrói o teu íntimo. Porque o pecado, ele não suporta a presença de Cristo. O pecado, ele não suporta a presença de Cristo. Ele não suporta. Não suporta. Não suporta. É quando você chega e a presença dele, ela está contigo, as coisas começam a mudar. É quando você chega e a presença dele, ela está contigo, as coisas começam a se tornar diferentes. Começam a mudar de uma maneira tão grande que você para e olha e diz: ei, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu tenho? Mas não é o teu natural. É porque Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele olhou para você e disse: ei, eu te escolhi, Fábio. Eu te chamei. Segue-me. Eu te chamei. E o chamado pelo nome, ele é algo tão único sobre a nossa vida, que nós paramos e muitas vezes dizemos: ei, mas qual o valor disso sobre mim? Qual o valor disso? Qual o valor do chamado dele sobre você? Qual o valor desse chamado sobre a tua vida, igreja? Qual o valor desse chamado realmente, lá dentro do teu íntimo? Qual o valor desse chamado? Porque tem momentos em que você para e diz: ei, deixa tudo, estou perdendo meu tempo. Mas o Senhor está dizendo: ei, sou eu que estou te chamando. Sou eu que te escolhi. Sou eu que te chamei pelo teu nome. E eu quero falar contigo. Porque muitas vezes você fala e diz: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir a essência da voz lá dentro de mim. Eu quero ouvir Deus, Ele bradar lá dentro de mim. Eu quero ouvir. Porque talvez você diz: mas eu nunca ouvi Deus falar. Eu não sei como que é essa voz que fala. Eu não sei como que é essa essência que fala em mim. É a coisa mais linda que há. É a melhor coisa que há na vida, querido, é quando você ouve a voz de Deus. É quando você ouve Ele te chamar de uma maneira e dizer: ei, vem. E você muitas vezes fica dizendo: ei, o que é? Eu quero. Só que você tem medo. Você tem medo de se aprofundar. Você tem medo de mergulhar. Você tem medo de se entregar. Você tem medo de entregar a sua vida realmente para Ele, dizer: ei, me direciona. Me direciona. Porque ser direcionado por Ele, é dizer: ei, eu não tenho o controle da direção, porque o controle da direção da minha vida está nele. E o estar direcionado por Ele, muitas vezes é algo que você para e diz: ei, o que é isso? Porque eu quero ter desejos próprios. Eu quero ter pensamentos próprios. Eu quero fazer o que eu bem entendo. Eu quero ir aonde a minha mente me direciona. E quando nós estamos em Cristo, nós somos totalmente coordenados e levados por Ele. Quando nós estamos em Cristo, querido, nós conseguimos entender que é Ele que direciona a nossa vida. Aonde você diz: eu não quero ir para lá,
E Ele te diz: é lá que você vai. Eu não quero isso. E Ele te diz: é isso que eu tenho para você. Não é dessa maneira. Ele diz: é assim que eu tenho para você. Estar em Cristo, querido, é se despir totalmente do seu ego. E o nosso ego, o meu ego, ele é algo que muitas vezes ele sobressai. Ele sobressai ao querer de Deus. Ele ultrapassa o querer de Deus. Quando eu digo, vai ser assim, e Deus te diz, não vai ser assim. Mas Ele te respeita. Se você diz, ei, eu vou fazer, você vai fazer. Você vai se arrebentar sozinho. É isso. Só que Deus, Ele é tão misericordioso. Deus, Ele é tão maravilhoso, que quando nós estamos a um passo atrás, Ele sempre está 10 passos à frente nossa. E Ele te diz, filho, eu quero te resgatar. Eu quero te trazer de novo para o propósito. Eu quero te trazer novamente para um direcionamento. Eu quero te trazer novamente para um alinhamento comigo. Porque muitas vezes você sai do direcionamento dele e você olha e diz, ei, mas eu estou bem. Eu continuo. E você totalmente fora daquilo que Ele te chamou. E Ele está te dizendo, filho, eu quero fazer algo que vai mudar a tua história. Te chamei, te escolhi para estar comigo. E te chamo pelo nome. Eu te chamo pelo teu nome. Te chamo pelo teu nome. Talvez você não tenha entendido aquilo que Ele quer fazer sobre você. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo, filho, ei. O diabo, ele quer destruir a imagem que eu criei. O diabo, ele quer destruir a história que eu construí na tua vida. O diabo, ele quer destruir o propósito que eu preparei na tua vida. Acorda. A tua história não será destruída. O teu propósito não será destruído. A imagem de Deus não será destruída da tua vida. Não será. Porque o Senhor, Ele tem algo muito maior para fazer sobre você. O Senhor tem algo muito maior para derramar sobre você. Feche seus olhos nesse momento. O Senhor, Ele tem algo maior para fazer sobre você, queridos. Talvez até o dia de hoje você não tenha entendido qual é o propósito de Deus. Talvez até hoje você não tenha entendido o que o Senhor, Ele tem preparado para você. Talvez até hoje você não tenha entendido aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, quando Ele te chamou. Talvez você não tenha entendido o que o Senhor, Ele tem preparado para derramar sobre você. Mas nessa noite o Senhor, Ele está te dizendo, filho, filha, eu te chamei, eu te escolhi, porque o teu valor, ele é grande. O teu chamado, ele é grande, ele é para destruir as armadilhas que o diabo tem posicionado. O teu chamado é para fazer a diferença. O teu chamado, igreja, é para fazer o melhor de Deus nessa terra.
O teu chamado é para fazer o melhor de Deus por onde você passar. O teu chamado é para fazer a diferença onde os teus pés pisarem. O teu chamado é para fazer a diferença aonde Ele te direcionar. Talvez você tenha direcionado algo na tua vida, só que você sente que Deus está dizendo: filho, aquilo que eu tenho para você é totalmente diferente. E você está dizendo: Deus, mas eu não quero isso. E a tua luta maior, a tua indagação é dizendo: Deus, eu não quero. A tua luta é em aceitar aquilo que Deus tem preparado para você. A tua luta maior é entender que aquilo que Deus Ele preparou para você quando Ele te chamou, quando Ele te disse: deixa tudo e vem comigo. Quando Ele te disse: ei, deixa tudo e me segue. E você olha para aquilo e diz: ei, mas é algo tão valoroso. Quando Jesus Ele passa pela praia e vê aqueles homens chegando com aquele barco vazio, cabeça baixa, porque haviam pescado a noite toda e não haviam pegado nada. E Jesus determina para eles: ei, volte e lancem a rede. Eles olham para Jesus e dizem: ei, mas passamos a noite toda, Senhor, e não pegamos nada. Passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. E o Senhor diz: ei, volte. Sou eu que estou dizendo. E quando eles voltam para o mar, e segundo a palavra de Jesus, eles lançam a rede. Eles enchem aqueles barcos de peixe, ao ponto de quase afundar. Quando eles voltam para a praia, com seu coração cheio, com seu coração alegre, com seu coração dizendo: agora sim o propósito, agora sim eu estou na direção, agora sim as coisas vão caminhar. Jesus olha para eles e diz: ei, deixa tudo isso e vem comigo. Quando eles imaginaram, querido, muitas vezes, sabe, talvez quando eles olharam aquele barco cheio, eles disseram: ah, agora o negócio vai fluir, agora vai crescer, prosperidade. Jesus olha para ele e diz: deixa tudo isso aí, deixa tudo isso aqui e vem comigo. Talvez eu consigo imaginar a cena, eles olhando para aqueles barcos e dizendo: Senhor, mas agora que o negócio está fluindo, agora que a empresa está crescendo, o Senhor está dizendo: aí deixa e vem comigo. Agora que eu vou prosperar, agora que eu vou crescer, o Senhor está dizendo: deixa tudo e vem comigo. Porque o propósito, quando Ele mandou eles: vai, volta e lança a rede novamente, encheram, alegraram o seu coração, talvez criaram alguns planos, e o Senhor disse: agora o plano é comigo. A tua história agora começa comigo. Deixa tudo isso agora e vem comigo. Fica de pé, igreja. Deixa tudo isso e vem comigo. É onde Ele olha para você. É onde Ele olha lá dentro dos seus olhos. É lá onde Ele olha lá dentro do íntimo da tua alma. Porque Ele te conhece. Sabe o que eu acho mais lindo em Jesus? Ele te conhece.
Ele sabe aquilo que vai te dizer assim: poxa, agora que eu vou conseguir caminhar. Pastor Jefferson me mandou lá para Bolívia. Era para Venezuela. Qual é o propósito de Deus? Quando você imaginou, agora que o negócio está indo, está fluindo, agora que Jesus encheu o barco da minha vida, o Senhor me chamou. Agora que parece que tudo começou a andar na minha história, o Senhor me chamou. Muitas vezes nós olhamos como esse crescimento esse caminhar, e o chamado de Deus como um impedimento sobre a nossa vida, e não é. E não é. E não é. Porque o Senhor, Ele está em tudo sobre você. O Senhor é Ele que traz o crescimento da tua vida. O Senhor é Ele que prospera a tua casa. O Senhor é Ele que prospera a tua família. O Senhor é Ele que prospera a tua empresa. O Senhor é Ele que prospera o teu trabalho. É Ele. Não é por suas forças ou por seu mérito próprio. Não é o mérito seu dele ter te prosperado. Não é teu mérito. Porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: ei, olha tudo isso, é graças a mim. E se esquecemos que foi o Senhor que te deu. E se esquecemos que foi o Senhor que abriu as portas para a tua vida. E se esquecemos que foi Ele que abençoou aquilo que está nas tuas mãos. E você diz: é meu, não é teu, é dele. E você diz: é meu, eu agarro, é todo meu, isso aqui é meu. E Ele te diz: filho, assim como está, como um fio de cabelo, só faço assim, ó, e tiro, porque é meu. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração no momento em que Ele te chamou? Aonde está o teu coração no momento em que Ele passou na praia, aonde você estava triste porque nada acontecia, e de repente começou a acontecer, e quando você disse: agora o negócio vai, Ele te diz: vem. Vem comigo, me segue, me segue, me segue. E você olha para aquele barco cheio dizendo: poxa, e Ele está dizendo: filho, deixa tudo isso, porque aquilo que eu estou te chamando é algo muito maior. Olha para isso, isso aqui não é nada diante daquilo que eu tenho diante de vós lá na frente. Olha para tudo isso que hoje eu coloquei diante de você, daquilo que você está experimentando hoje. Aquilo que eu tenho para você diante da caminhada é muito maior do que tudo isso. É muito maior. Vem comigo. E quando eu vi essa palavra, eu comecei a entender. Eu disse: Deus, não vale a pena ficar fora de Ti. Não vale a pena ficar um minuto fora de Ti. Não vale a pena ficar um minuto sequer um minuto sequer fora da Sua direção, muito menos sem sentir a Tua presença.